a Deus, glória a Deus. A este momento, eu tenho uma mensagem da Palavra de Deus, escrita pelo apóstolo Pedro, na sua segunda carta, bastante maravilhosa. Eu quero compartilhar isso com você, lendo esta passagem bíblica do capítulo 3, que faremos esta leitura. Eu vou dar aqui uma introdução de Pedro. Então é importante nós conhecermos bem, nos fortalecermos e crescermos no conhecimento, como disse o próprio Pedro no final do capítulo 3, na graça e no conhecimento das palavras de nosso Senhor. Então eu quero que o capítulo 3, versículo 1 ler, quero que você preste atenção, que é muito importante essa introdução, para nós entendermos o texto que vamos ler a partir do versículo 3 também. Versículo 1 diz: Amado, escrevo-vos agora esta segunda carta. Ele havia dirigido a sua primeira epístola ao mesmo grupo de pessoas que ele vai citar estas palavras. Em ambas as quais desperto com exortação vosso âmbito sincero. Veja, relembrando a eles o que vai acontecer no último tempo, últimos dias, para que vos lembreis as palavras que antes foram ditas pelos santos profetas. A menção que ele faz aqui, nos é dito claramente que como crentes devemos conhecer e entender o Antigo Testamento juntamente com o Novo Testamento, a nova aliança, a nova dimensão dada por Cristo Jesus em nossas vidas. E mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Veja que ele faz menção aqui para prestarmos atenção nas palavras que foram escritas, inspiradas pelo Espírito Santo, pelos seus apóstolos, que foram os que verdadeiramente seguiram as pisadas de Cristo, as instruções de Cristo, conheceram a Cristo, andaram com Cristo, participaram com Ele. Então, eles estudaram também, aprenderam sobre os profetas do Senhor, que passaram e que também trabalharam, e depois com Jesus Cristo, que os ensinou, e então com o Espírito Santo a continuidade. E nós estamos até o dia de hoje com esta continuidade com o Espírito Santo, exortando, ensinando a verdade, a palavra do Senhor. Bem, o texto está a partir deste versículo 3, que ele está falando aqui claramente sobre escarnecedores, aqueles que zombam, aqueles que fazem pouco caso das coisas espirituais, de Jesus, da sua palavra e também da sua morte naquela cruz do Calvário. É muito claro e bem entendido para quem acompanha o andamento de todas as coisas pelo mundo afora, pela mídia. Nós estamos vendo coisas horrendas, horrorosas, coisas que estarrecem os nossos olhos e entristecem ao Espírito Santo de Deus, com brincadeiras carnavalescas, de verdadeiras orgias, zombando das coisas espirituais, colocando isto ao ridículo, tentando desfazer a obra crucial, pisar sobre o sangue de Cristo. Isto é muito perigoso. Haverá um juízo. Deus entrará em juízo com essas pessoas. Bem, versículo 3 diz: sabendo primeiro isto,
que nos últimos dias virão escarnecedores. Escute isso. Pedro está agora fazendo uma lembrança do que ele aprendeu dentro da palavra e que o Espírito Santo lhe deu essa inspiração, porque já estavam fazendo isso e continuam fazendo e cada vez piorando mais essa situação, ao ponto de esses homens desenfreadamente brincar com as coisas espirituais. Preste atenção. Sabendo primeiro isto, que nos últimos tempos virão dias, ou virão escarnecedores, os tempos que estamos vivendo, andando segundo as suas próprias concupiscências. Veja, isso é o que ocorrerá quando se nega a cruz. E dizendo onde está a promessa da sua vinda, refere-se à segunda vinda, não ao arrebatamento. Os acontecimentos dos fins dos tempos, como preditos na Bíblia, são escarnecidos. E dizendo onde está a promessa da sua vinda, porque desde o dia em que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Olha, os dois temas principais da palavra de Deus são a expiação e o acontecimento dos últimos dias. Se tivermos um entendimento correto da expiação, penso que teremos um entendimento correto dos últimos dias. Vamos entender isto. Versículo 5 diz: certamente eles ignoram isto voluntariamente. Fazem porque querem. A ignorância deles era uma ignorância voluntária. Em outras palavras, a evidência foi apresentada e então rejeitada. Que pela palavra de Deus existiram desde a antiguidade dos céus e da terra, que da água foi tirada e no meio da água subsiste. Tudo foi criado pela palavra de Deus. Esse versículo aponta para Gênesis, lá no início, no capítulo 1, versículo 2. Ele fala da criação original e da rebelião de Lúcifer, Satanás, que deixou o mundo numa condição distorcida e mantém isso dia após dia, distorcendo tudo sobre os mandamentos da palavra de Deus. Pelos quais coisas o mundo de então, está falando da criação pré-adâmica, veja, pereceu coberto com águas. Não se refere ao dilúvio de Noé, mas ao dilúvio de Gênesis 1, 2. Vamos entender isto, a palavra de Deus como é. Aconteceu quando Lúcifer liderou sua revolução contra Deus. Mas os céus e a terra que agora existem, que está referindo aos céus e à terra atuais, restauradas a um segundo estado perfeito nos dias de Adão. Veja, depois você pode conferir isso, tudo está em Gênesis, capítulo 1, versículo 3, capítulo 2, versículo 25, e Êxodo, capítulo 20, versículo 11, fala a respeito disso. Se reservaram como tesouros pela mesma palavra de Deus, que refere-se ao fato de que toda a criação é dependente unicamente da vontade de Deus, o Criador. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Veja, tem gente que diz, Deus tarda, mas não falhará. Não, Deus não tarda. Ele vem no momento certo, na hora certa. Nós
é que não temos o cuidado de entendermos e crermos sobre as promessas do Pai, que elas virão. E não virão de qualquer forma, e não virão de qualquer jeito, e não virão trazer confusão. Mas as promessas do Senhor serão cumpridas, uma a uma, dia após dia, momento após momento, na hora certa de Deus. E a hora certa de Deus bate com a nossa vida. Mas é longânimo para convosco. Deus tem muita paciência com o homem, tentando levá-lo a um lugar de arrependimento, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. É o querer de Deus. Mas claro, nós sabemos que nem todos se arrependerão. Muitos não aceitarão, permanecerão na ignorância do erro, do pecado, da escuridão, das trevas, para não abrir mão do que eles têm para a salvação que Deus tem para eles. E ele diz ainda, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. A dispensação da cruz foi a mais longa de todas, e é assim porque Deus continua a chamar os pecadores para que sejam salvos. Ele formou um caminho por meio da cruz para que todos sejam salvos. A maioria, no entanto, rejeita este caminho. E este caminho é Jesus Cristo. Por isso ele disse nas suas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Que Deus te abençoe. Siga Cristo. Creia na obra que ele fez naquela cruz do Calvário. Creia nesse propósito de Deus que ofereceu este caminho para nós chegarmos até os céus, chegarmos até Ele, a termos a vida eterna através de Jesus Cristo. Que Deus abençoe.